A graça nunca falha. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu estou em tuas Deus, ele é sempre bom, gente. Sempre bom. quando me levanto. Apesar de nós, Deus é bom. Bom dia, Florentino, diretamente de Moçambique. Da bondade Que alegria tê-lo aqui. Bom dia, Pablo. Que alegria te ver por aqui também. és fiel em todo. Começamos agora a nossa live. O assunto vai ser muito poderoso, Todo tempo mas muito poderoso. Eu já sei o que Deus vai falar, pelo menos assim, o tema que Deus vai tratar. E eu sei que esse tema é muito poderoso. Então você que está assistindo aqui agora, fica ligado, não saia daqui. Bom dia, Kelly. Não saia daqui. Você que vai pegar esse vídeo em outro momento, fique firme também assistindo. Não saia daqui. Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai ministrar ao nosso coração algo muito poderoso aqui. Bom dia, Cher. Bom dia, Luciene. Deus é bom, Deus é sempre bom. Começar a baixar aqui, né? Aleluia. Glória a Deus. És fiel em todo tempo. Algumas coisas na nossa vida que a gente não pode esquecer por nada. Por nada. A gente tem que estar sempre lembrando. Todos os momentos da nossa vida a gente precisa lembrar disso. E uma delas, são muitas, mas uma delas que nada tem o poder de tirar isso de você. Você não pode deixar que nada tire isso de você. É você saber que Deus é bom apesar de nós. Em outras palavras, Deus não depende de nós para ser bom. Bom dia, Rafael, abençoado. Que alegria tê-lo aqui. Bom dia, Felipe. Bom dia, Fatinha. Então, nunca se esqueça disso. Não deixe que nada venha te roubar isso. Deus, ele é sempre bom. Ele é bom apesar de você, apesar de mim. Para a gente entender isso melhor. Deus é um Deus de ação e não de reação. Ele não depende da nossa ação para reagir. Ele age antes. Quando Deus permitiu a fome, ele já tinha o pão. Quando você nasceu, já tinha a cruz. Quando criou Adão e Eva, já existia tudo criado. Então Deus é sempre Deus que chega antes. Não tem essa conversa que ele tarda, mas não falha, que ele vem depois, que ele vai cumprir, que ele vai fazer. Querido, a gente precisa entender isso. O que é o antes de Deus? Deus ele não vai fazer, Deus não vai curar, Deus não vai te abençoar, Deus não vai te salvar. Isso tudo não é vai, foi. Foi. Ele é Deus de antes, ele não depende de nós para ser ou fazer. Ele já fez e já é. Dá para você entender isso? Satanás está sempre colocando na sua mente que o seu comportamento altera Deus. Que de acordo com o que você comporta, Deus te ama ou não te ama. Aí você fala, mas tem isso na Bíblia. Sim, na velha aliança. Eu estou falando de nova, eu não vou pregar velha. A gente pode até estudar velha, entender velha, saber o que aconteceu, mas velha aliança é apenas história, querido. Não é vida. Tem muita gente que está pegando a velha aliança para viver. Não é para viver, é apenas para saber. A velha aliança para nós é apenas informação, mas a nova tem que ser revelação. A velha aliança é conhecimento, mas a nova é vivência, é prática, é dia a dia. Sabe, é respirar, é comer, é beber. A gente vive o tempo da nova aliança, da obra consumada. E a obra consumada veio depois ou antes de você? Jesus morreu antes ou depois de você? Deus enviou seu filho ao mundo antes ou depois de você? Claro que foi antes. Deus é Deus de antes. Então você não vai ser abençoado, você já é abençoado. Você não vai ser curado, a cruz já te curou. Você não vai ser salvo mediante seu comportamento. Você é salvo porque você creu na obra da cruz. A salvação é pela graça, querido. Deus é Deus de antes. E a gente ouve tantas pregações, tantos hinos de encorajamento, que Deus vai fazer, Deus vai honrar, Deus vai te responder, Deus vai. Aleluia, glória a Deus. Querido, isso tudo é muito bom, mas não é a excelência da cruz.
Isso tudo são mensagens de efeito que agem muito no seu emocional. Mas a gente precisa partir para um relacionamento com Deus baseado na razão e não na emoção. Porque a emoção oscila. Você está ali ouvindo aquela mensagem, vê se não é verdade o que eu vou falar aqui. Você está ali naquele fogo, naquele momento, aquela palavra, aleluia, glória a Deus, chega em casa, você lida com o problema, parece que você não ouviu aquela mensagem. Parece que aquilo que foi falado já foi embora. Por quê? Porque você não tem experimentado um relacionamento com Deus baseado na razão, baseado naquilo que Ele já fez, mas você está sempre se baseando numa pregação, um encorajamento daquilo que Ele vai fazer. E Ele não vai fazer. A má notícia que eu tenho para te dar é essa. Ele não vai fazer. Mas a boa notícia é que Ele já fez, querido. Ele não vai te curar, Ele já te curou. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz que pelas pisaduras dele, nós já fomos sarados. Nós já fomos. Nós não seremos, querido. Não é nada o que vai fazer, é o que Deus já fez. Efésios 1:3 diz que nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Para de relacionar com Deus que vai fazer. Isso é religião. Isso é lei. Isso é você crer num Deus depois. E quem crescer é menino. E a Bíblia diz para nós que mesmo que você seja filho de Deus, mas se você se comporta como um menino, você é escravo. Então, querido, não é o que Deus... Tá sem som aí, gente? Para todo mundo ou só para Fernanda? Tá sem som? Fala aí para mim, por favor. Então, não é o que Deus vai fazer pelo amor que você tem em você. Para com esse negócio de crer num Deus que vai fazer. Você quer ver uma coisa? Tem muita gente que crê nas promessas de Deus. Não é? Crê nas promessas. E louva a Deus pelas promessas, pregação sobre promessas, e glória a Deus, Deus é que promete, Deus cumpre, Deus é aquele que de fato honra com a tua palavra, e vai. Porque promessa é muito bom, é ou não é? Vai dizer que promessa não é bom? Você saber que um Deus é um Deus que promete e cumpre, isso é muito bom. Você relacionar com um Deus que promete e cumpre, um Deus que é um Deus de caráter, um Deus que tem palavra, é muito bom, é ou não é? Então, quando você olha versículos de promessas de Deus, isso é muito, muito bom, muito, muito bom. Querido, mas deixa eu te dizer uma coisa, tem algo maior que a promessa. Ainda que a promessa é muito bom, se você quiser relacionar com Deus de promessa, amém. Mas deixa eu te dar uma relação que é maior que a promessa. A cruz. Todas as promessas de Deus culminam na cruz. Todas as promessas de Deus se cumpriu na cruz. E hoje eu e você não somos mais nem das promessas. E olha que é bom, hein? E olha que é bom viver das promessas. Mas nós somos mais do que das promessas. Nós somos da cruz, do fato consumado. Porque eu sempre falo isso, eu posso até prometer um dia tomar um café na sua casa, prometer te dar um dinheiro, prometer te dar um presente, mas enquanto está na promessa é algo a menos. A promessa nunca será maior que o fato, do que ela consumada. Então entenda, querido, melhor do que você relacionar com Deus de promessa, porque é aí que começa o grande problema. Porque você sabe que Deus é Deus de promessa, mas quando você relaciona com Deus de promessa, você está sempre condicionando a promessa. Você está sempre pensando, será que eu mereço? Será que eu não mereço? Aí vem o quê? A incredulidade. Não, sim, Deus promete. Eu leio na Bíblia que Ele promete. Mas você já reparou que a maioria das promessas tem uma condição para o seu cumprimento? Aí você olha e fala assim, poxa, eu não atendo essa condição que Deus está colocando aqui. Então você começa a ter o quê? Incredulidade no seu coração. Quando você começa a ter incredulidade, você sai da única exigência. Você não está cumprindo a única exigência que Deus coloca na nova aliança, que é a sua fé. Você deixou entrar o quê? A incredulidade. Por quê? Porque você está crendo num Deus de promessa. E promessa é um Deus de depois. Então você está sempre crendo num Deus que vai fazer depois.
Querido, a obra consumada foi o cumprimento da promessa. Quando eu digo dar, é a promessa. Quando a Bíblia fala o pecado, eu estou falando dos pecados. Então, quando eu falo da promessa, eu estou falando do conjunto de promessas. Se cumpriu na Bíblia. E eu e você, se cumpriu na cruz. E eu e você somos fruto da cruz. Eu e você nascemos na cruz. Eu e você vivemos o privilégio da cruz. Então não relaciono com Deus mais que vai fazer. Mas se relaciona com Deus que já fez. Que já cumpriu todas as promessas dele na obra consumada da cruz. Gente, vamos parar aqui. Faça alguma coisa aí como eu vou fazer aqui. Pega esse aviãozinho aí, não custa nada. Você está servindo ao Senhor e servindo seus amigos aí. Clica no aviãozinho, até o seu dedo gastar. Marca o máximo de pessoas que você puder. Parece que não, mas você pode alcançar alguém que vai pegar essa mensagem da cruz e vai ser um propagador dessa mensagem como o maior propagador do mundo. Isso é possível, você não sabe quem que você vai alcançar. Ou você vai alcançar alguém que vai alcançar outro. Isso tem uma progressão geométrica, você não tem noção. Quando você pega esse aviãozinho, clica aí, marca pelo menos umas 10, 15 pessoas, você não tem noção a progressão geométrica que isso faz. E você vai estar alcançando outras vidas. Às vezes a pessoa não vai assistir agora, mas ela assiste depois. Eu já marquei uns 30 aqui enquanto estou falando contigo. Ó, então agora eu vou enviar. Você pode fazer a mesma coisa aí para a gente alcançar o máximo de pessoas para essa ministração aqui. Querido, só o que eu falei aqui, quando você entende, já valeu a live. Já valeu. Eu estou te dando um código aqui, que quando você entende isso, quando você traz isso para o seu coração, já valeu. Não é que você tem que sair daqui, mas já valeu, já é o suficiente quando você entende que você não deve relacionar com Deus baseado nas suas promessas. Eu volto a dizer, promessa é muito bom, mas tem algo melhor do que a promessa, é a obra consumada. Para você entender, promessa é como se fosse uma sombra. Então, o Velho Testamento é a sombra do Novo Testamento. Não sei se você sabia disso. É uma sombra do que havia de vir. E o que é a imagem do Velho Testamento que manifestaria trazendo o Novo Testamento? A cruz. Cristo é a imagem. Então, ou a gente vive da sombra, ou a gente vive da imagem, do real. Ou a gente vive da promessa, ou a gente vive da obra consumada, que é o cumprimento da promessa. Então, é uma decisão nossa. Só que a maioria, infelizmente, prefere viver de quê? Viver da promessa. Quando a gente fala de promessa, quando a gente prega sobre promessa, há hinos sobre promessa, a gente fica maravilhado. Glória a Deus, Deus é Deus de promessa. Querido, isso tudo é muito bom, não me entenda mal. Mas há algo melhor do que a promessa, é o cumprimento dela. Eu e você tivemos o privilégio de nascer pós-cumprimento da promessa. Porque todas as promessas remetiam à condição. E essa condição foi estabelecida. Mas nem todo homem cumpriu a condição. Foi por isso que Cristo morreu, querido. Ele foi à cruz e cumpriu toda a condição da promessa. Então hoje Deus não tem mais opção. Hoje não é um Deus que faz ou não faz. Deixa eu ver se eu vou fazer, se ele merece ou não. Por isso que o Deus hoje é Deus de antes, ele não é Deus de depois mais. Deus não vai fazer, ele já fez. Porque Cristo já fez. Então Deus não tem opção. Não há mais opção de cumprir ou não cumprir, de fazer ou não fazer, de abençoar ou amaldiçoar. Não há, querido, porque toda condição estabelecida para que Deus cumprisse, abençoasse, salvasse, Cristo já cumpriu a condição. Então hoje não é mais promessa, hoje é cruz, querido. Hoje é a obra consumada da cruz que foi perfeita, foi suficiente para você e para mim. Então não viva da promessa mais, porque a promessa condiciona você. A promessa começa a mostrar para você que você tem que fazer algo para Deus cumprir ou não. Então, como você nunca faz o suficiente, nem eu, a gente tem dúvida no nosso coração que Deus vai cumprir a promessa. Mas Deus não tem que cumprir promessa coisa alguma mais, porque as promessas foram remetidas à cruz e Cristo cumpriu a promessa. Desde o Éden, ele falou para aquela serpente, aquele diabo incorporado na serpente, vai nascer um que vai esmagar a tua cabeça.
Vai nascer um que separou o homem de mim, que vai te esmagar para trazer de volta. E esse homem já nasceu, cresceu e morreu. Se chama o nosso Cristo. Então hoje, querido, não fica vivendo mais de um Deus que vai ou não fazer, mas viva de um Deus que já fez. Ah, ele vai me curar. Eu tenho orado tanto, eu tenho pago tanto preço a Jesus, eu oro, eu clamo, eu busco, até ele me ouvir. Aí, quando ele me ouve, você quer continuar assim? Pode continuar. Ah, pastor, mas Deus já me atendeu tanto dessa forma. Como que você vai falar para mim que isso está errado? Não estou dizendo que está errado. Não falei em nenhum momento que está errado. Eu só estou dizendo para você que ele quer te levar para um outro nível de entendimento, de revelação. Ele quer te tirar dessa ignorância. Mas sabe por que ele te atendeu com muito amor? Por causa ele perdoa o tempo da ignorância. Então, como você não tinha esse entendimento, você era ignorante acerca disso. Porque ignorante não é aquele que pratica atos de brutalidade apenas. Ignorante é aquela pessoa que não sabe de algo. Então a Bíblia diz que ele perdoa o nosso tempo que a gente não sabe daquilo. Porque ele é Pai, ele é bom. Ele é poderoso como Deus, Pai em amor. Então ele é sempre bom. Então ele te abençoou, ele te socorreu, você pagou o preço, ele respondeu e tal. Mas ele está olhando para você e está assim, é um filho se comportando como escravo. Porque escravo que é assim, tem que pagar para ter. Tem que trabalhar para receber, para comer. Filho não. Filho nasce tendo tudo. Nasce se apropriando de tudo. Entende, querido? Então você é filho, filha amada de Deus de forma incondicional. Ele te amou e me amou primeiro. Primeiro. Então, querido, não fica vivendo de promessa. Fique vivendo da obra consumada. Toda vez que você for orar, toda vez que você precisar exercitar sua fé acerca de alguma situação, se lembre de uma única coisa. Uma única coisa que você precisa se lembrar. Sabe de quê? Você precisa se lembrar da cruz. Saber que a mesma cruz que te salvou é a cruz que cuida de você. É a cruz que restaurou você, é a cruz que santifica a sua vida. É a cruz que colocou um Cristo dentro de você na pessoa do Espírito Santo. É a cruz que te abençoa. É a cruz que te mantém como salvo. É a cruz que te dá fruto de salvo. É a cruz que te cura. Então não é nada que Deus vai fazer, mas é tudo que Deus já fez. Já está tudo consumado. Mas infelizmente a maioria, bem provável por ensino dessa forma, mas a maioria tem essa dificuldade em entender um Deus de antes, em relacionar com o Deus de antes. Que nessa relação, eu e você não temos que fazer nada, senão crer em tudo que foi feito. Então, tudo que foi feito, eu preciso crer para que eu tenha e para que eu seja. Eu vou de novo. Tudo que já foi feito, que é a obra da cruz, é o tudo, é o sacrifício perfeito, é para que eu seja e para que eu tenha. Então, depois da obra da cruz, eu criei e me tornei filho de Deus. Sou filho de Deus, você é filha de Deus, não importa a sua condição, os seus erros, suas falhas, não importa. Se você creu em Jesus e o Perdão, gente, ligaram aqui. Então, se você creu e recebeu, a Bíblia diz que foi dado a você o poder de se tornar filho. Pronto. Pronto, somos filhos. E como filho, você tem o quê? Então, você é por causa da cruz. E o que você tem por causa da cruz? Você é filho de quem? De um Deus que tem tudo. E tudo que o Pai tem é nosso. Então, tem cura? Tem. Então, você é curado. Você só precisa crer assim. Você tem que buscar a bênção? Orar, jejuar, clamar para buscar a sua bênção? Não, você já é abençoado. Então você é e tem tudo.
Pastor, então por causa disso eu não pratico essas ações. Eu não oro então porque eu já sou abençoado mesmo, eu não jejuo, eu não vou ao culto, eu sou igreja em casa, essas coisas assim. Eu não tenho que fazer nada. Ter você não tem, mas você faz. Mas por que você faz? Você faz depois. Você não faz antes, porque Deus já fez por você. Então, tudo que você faz, você não faz para ser e nem para ter. Eu sempre ensino isso aqui, gente, mas assim, uma hora tem que entrar. Em nome de Jesus. Então, eu não faço para ser nem para ter. Eu faço porque sou e porque tenho. Então, para que eu faço isso? Para melhorar o meu coração, o meu relacionamento com Ele, para que eu creia mais ainda que eu tenho e que eu sou. Então, tudo que eu faço não é para mudar Deus, eu faço para me mudar. Eu não faço para Deus me amar mais, eu faço para que eu ame mais Ele. Eu não faço para Deus fazer, eu faço para crer que Ele já fez. Então, o meu jejum é para melhorar o meu relacionamento com Ele. A minha oração é para melhorar o meu relacionamento com Ele. Tudo que eu faço hoje não é para ter alguma coisa dele, senão ter o meu coração transformado para crer que ele já me deu tudo. Tudo que eu faço não é para que eu seja salvo. Tudo que eu faço é porque eu já sou salvo. Prova disso que primeiro vem o ser em todas as áreas da nossa vida para depois o fazer. Olá, prima, que alegria tê-la aqui. Então, primeiro vem o ser, depois o fazer. Por exemplo, você tem um carro, você vai levar para um cara que sonha em ser um dia um mecânico? Ou você vai levar seu carro para um que já é mecânico? Você está doente, você vai se consultar na casa de alguém que sonha um dia ser médico, ou você vai para um consultório de alguém que já é médico? Então, primeiro as pessoas precisam ser, para depois elas fazerem. E parece que a igreja entendeu errado, ela fica fazendo para si. A gente não tem que fazer para si, a gente precisa crer na obra que foi feita e por isso somos. A partir do momento que nós somos, aí fazemos. Então tudo que a gente faz não é para si, a gente faz porque nós já somos. Então você não vai ser abençoado. Você já é uma bênção. Você já é abençoado. Você não vai ser curado, você já é curado. Isso muda tudo. Quando você troca esses verbos, muda tudo. Tudo, tudo, tudo. Quer ver? Lá em Gênesis capítulo... Eu já falei isso aqui em outro tempo. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, espera aí, pega isso aqui. A palavra diz assim para você e para mim, que Deus, depois que Ele criou tudo, Ele deixou por último o homem. A mesa já estava posta, estava tudo pronto. Ele foi e criou o homem. E quando Ele cria o homem, Ele fala assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Gente, repetir é didático. Segura aqui, mesmo que você está ouvindo isso em outro de novo, ouça aqui, presta atenção. Até a gente entender. Eu ia ministrar os 3 ofícios de Cristo aqui hoje, mas se não der, eu não ministro hoje, ministro na segunda-feira, tá? Não vou correr aqui não. Alguém pode estar precisando ouvir o que eu vou falar aqui, presta atenção. Então, Gênesis 1, 26, Deus criou tudo e depois Ele falou assim, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E assim o homem foi criado, Adão e Eva foram criados, macho e fêmea, imagem e semelhança de Deus. Guarde isso. Imagem e semelhança de Deus. Assim nós fomos criados. Gênesis 1, 26. Quando você vai para Gênesis 3, 5, olha só isso aqui. Gênesis 3, 5. O que acontece aqui? Olha o que acontece aqui.
A Bíblia diz para nós que Satanás incorpora na serpente, chega para Eva para tentar Eva, e olha o que ele fala para Eva. Ele fala assim, olha, o dia que você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Tá lá, Gênesis 3:5. Gênesis 1:26, o que Deus falou? Nós vamos fazer o homem igual a nós. A nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então o homem já era a imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:26. Mas quando Satanás foi tentar Eva, ele disse o que para ela? Quando você comer desse fruto aí que você vai ser igual. E Eva, então, o que ela faz? Ela come do fruto que não precisava comer. Ela faz o que não precisava fazer para ter o resultado que ela já tinha. Vê se você conhece alguém assim. Vê se a maioria da igreja não é assim. Elas querem fazer para ter o que já é dela. Ela quer fazer o que já é para ter o que já é dela, para ser o que ela já é. Satanás, ele viu que deu certo com Eva, uma mentira dessa, mandando Eva fazer alguma coisa para ser, sendo que ela já era. E ele usa a mesma técnica hoje, de influenciar os cristãos a fazer alguma coisa para ser o que já é. Então você não precisa fazer nada para ser quem você já é. Você só precisa crer com seu coração. Então quando você faz, quando você ora, você jejua, tudo que você faz não é para você conquistar o coração de Deus para fazer alguma coisa na sua vida, para te dar uma resposta de uma oração. Não. Tudo que você faz é para colocar o seu coração para crer que Deus já fez tudo. E que tudo que você precisa para ser e ter, você já tem, pela obra consumada. Então a nossa oração, o nosso jejum, tudo que a gente faz é muito mais para nós mesmos do que para conquistar o coração de Deus. Então esse engano, ele acontece até os dias atuais. Olha, você precisa buscar Deus. Você quer ser santo? Ora, jejua, busca. Não. Nós já somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós já temos a natureza de Deus. Como natureza de Deus, nós já temos que dar o fruto de Deus. E qual é o fruto de Deus? Santificação, ele é santo. Então, naturalmente, nós somos santos. Sem força. Ah, eu tenho que vencer o pecado, é luta, é prova, tem que vigiar, não é assim? Tem cada coisa. E essas pessoas são as pessoas que mais caem. Porque tudo que você faz no esforço, cansa. Cansa. Não adianta, por menor que seja o esforço, vai cansar. Seja com 1 ano, 2, 5, 10. Por isso que a gente está vivendo um tempo de crentes cansados. Crentes que cansou de igreja, cansou de jejuar, cansou de orar. Eles ficam ainda lembrando, poxa, que saudade daquele tempo, que a gente orava tanto, a gente jejuava tanto, o ciclo de oração, que a gente ia para o monte, madrugada, vigília, não é assim? É ou não é? Se a gente não fica com saudade desse tempo, por que não faz hoje mais? Cansou. Esse modelo religioso cansa, esse modelo onde você faz para ser, ou faz para ter, você coloca Deus depois e você antes. Esse modelo é um modelo religioso, é um modelo que você tem que usar o seu esforço mesmo. Você tem que conquistar o coração de Deus. Então, deixa eu te falar uma coisa. Não procure conquistar o coração de Deus, você já conquistou. A cruz já conquistou o Pai a seu favor e te fez filho. Então, se você é filho hoje, não é por nada que você fez, é por causa da cruz, do que Cristo fez. Ele te justificou, ele te fez filho e te reconciliou com o Pai. Então, você está querendo conquistar o que em Deus? Romanos 8, a partir do 34, ele fala que nada poderá nos separar do amor dele. Então, já está tudo resolvido. Então, tudo que você faz é importante sim fazer, você jejuar, orar, cultuar, louvar, adorar. Todo esse hábito cristão, ele é necessário. Mas a maioria faz por motivação errada. Você não faz isso para mudar nada em Deus, ou chamar a atenção de Deus, ou receber uma resposta de Deus, não é nada disso. Você faz isso tudo para colocar no seu coração para crer que Deus já fez tudo.
Então é muito mais a favor do seu coração do que a favor do coração de Deus. Porque eu e você não temos nada que Deus precise. Então não é nada que a gente faz para Deus, meu filho lá chamou minha atenção. Meu filho lá me avisou aqui que está passando por um problema. Eu não sabia. Parece que tem gente que trata com Deus assim. Como se estivesse avisando Deus que está vivendo um problema, lembrando Deus de algo que ele esqueceu. Pelo amor de Deus, com muito amor, mas isso é meninice. Isso é coisa de menino. A vida de escravo é vida de menino. Não é nada, olha Lidinha, que alegria vê-la aqui. Então não é nada que você faz que vai mudar Deus. Tudo que você faz é para mudar o seu coração. Para que você creia num Deus perfeito, num Deus bom, num Deus que já fez, num Deus que já consumou, um Deus que já deu o filho dele ao seu favor, um Deus que te ama apesar de você, um Deus que já te abençoou, um Deus que já te curou, um Deus que já te salvou, um Deus que te fez filho, um Deus que não há nenhum problema com você, porque quando ele olha para você, ele olha primeiro para Cristo. Por quê? Porque eu e você estamos dentro de Cristo. E assim como Cristo está dentro de nós, há uma fusão. Então, quando Deus olha para nós, ele olha primeiro para Cristo. Se ele olha para Cristo, ele vê o sacrifício. Se ele vê o sacrifício, ele não conta com o seu. Alguém já fez. Se ele vê que tem algo para ser pago, para conquistar o coração dele, ele vai olhar, não é se você pagou, ele vai olhar se alguém pagou. E Cristo já pagou. Ou alguma coisa que alguém compra para você e outro paga, não é seu. Ou você é daqueles que quando ganha um presente, você vai lá e paga de novo. A gente não faz isso, porque a gente acredita que se o outro pagou, já é nosso. Por que a gente não consegue acreditar que a cruz funciona da mesma forma? Por que a gente não consegue acreditar que Cristo já pagou a minha dívida? E que não é nada que eu pago mais. Já está pago, já está consumado. Então eu só me aproprio desse presente. Por isso que Efésios, Paulo vai dizer no capítulo 2, versículo 8, que pela graça nós somos salvos, mediante a fé. E que isso não vem de nós, não é nada da gente. Olha agora, é dom de Deus. O que é dom? Donativo. O que é um donativo? Um presente. Então nós fomos presenteados por algo que já foi pago, que já está consumado. Então para de querer pagar o que já está pago. Para de querer ser antes de Deus. Para de querer pensar que você precisa de uma resposta de Deus. Você não precisa de uma resposta de Deus. Você precisa responder com a sua fé o que a cruz já fez por você. Então é a cruz que espera uma resposta. Não é nada que Deus vai fazer. É tudo que Deus já fez. Já está tudo consumado. E a gente, assim, está precisando de muito entendimento da Bíblia. Às vezes a gente não consegue entender a própria Bíblia. A gente lê a Bíblia e essa espada, sabe aquela faca que descasca a laranja, descasca uma batata, que corta uma carne, que é tão útil. A gente pega essa mesma faca chamada Bíblia para matar a gente. E às vezes a primeira pessoa que morre é a gente mesmo, por interpretação errada. Você quer ver uma? Você quer ver uma? Marcos capítulo 9, acontece um episódio. Eu já disse esse episódio aqui. O que aconteceu lá? O pai levou o filho para Jesus curar. Só que o pai, quando ele vai levar o filho, ele encontra com os discípulos, menos Pedro, Tiago e João. Por quê? Porque esses três estavam com Jesus no Monte da Transfiguração. E os outros estavam embaixo. E o pai encontra com os outros embaixo. Quando encontra com eles, fala, meu filho tem esse problema, e esse. E a Bíblia diz para nós que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquele menino. O menino estava endemoniado. Não conseguiram expulsar. Nisso Jesus está descendo. Aí ele olha para Jesus e vai até Jesus. Fala assim, se os discípulos não conseguiram, deixa eu tentar com Jesus. Aí foi lá e Jesus e falou para Jesus. Falou assim, eu trouxe meu filho que tem um problema e os seus discípulos, e descobriram que era um demônio, mas os seus discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Pega isso aqui. Seus discípulos não conseguiram expulsar os demônios do meu filho. O pai até entrega os discípulos para Jesus. Aí Jesus fala assim para aqueles discípulos que ficaram embaixo. Pedro, Tiago e João estavam no Monte da Transfiguração, descendo com ele. Não foi culpa desses três, tá? Não culpa eles não. Só os outros.
E aí Jesus fala assim para os outros discípulos: ó geração incrédula, até quando estareis convosco? Sobre isso eu vou ministrar semana que vem. Na segunda-feira eu vou falar sobre isso. Mas eu quero pegar uma outra parte aqui. Até quando estarei convosco? Jesus estava querendo dizer para eles o seguinte: eu estou treinando vocês para ir embora. Até quando eu tenho que ficar aqui? Vocês não estão conseguindo fazer o que eu estou treinando vocês? Vocês são incrédulos. Eu já dei a vocês o poder e a autoridade para resolver. Vocês não resolvem? Aí Jesus expulsa o demônio do menino. O pai vai embora com o menino. Presta atenção. Fala igual um mineiro. Presta atenção. Presta atenção nisso aqui. E aí o pai vai embora com o menino. Os discípulos chamam Jesus em particular e falam para Jesus assim: por que que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? E aí? Vocês lembram qual foi a resposta de Jesus? Quem lembra? Papo aí, enquanto eu tomo água aqui. Bom dia, Lisa. Que alegria vê-la aqui. Qual foi a resposta de Jesus? Ninguém arrisca? Jesus respondeu assim: por causa da vossa incredulidade. Tem tradução que está assim: por causa da vossa pequena fé. Essa foi a resposta de Jesus. E Jesus continua sobre aquele assunto. E olha isso aqui. Jesus fala para ele assim: essa casta não sai por intermédio de jejum e oração. E aí o que a igreja entendeu? Que essa casta de demônios. Tem até tradução que fala assim, eu estou em Marcos capítulo 9, tá? Tem até tradução que fala assim: essa casta de demônios em colchete. O demônio está em colchete, isto é, pensam que é demônios. O colchete mostra que não tem uma tradução perfeita. E 99% da igreja no mundo pensa que essa casta é de demônios. Que é uma casta que só sai para jejum e oração. Aí o que a igreja aprendeu e creu? Que para expulsar demônio tem que jejuar e orar. Principalmente se o demônio for bravo. Não, eu estou indo expulsar o demônio numa casa ali, eu tenho que estar jejuando, eu tenho que estar orando. Se eu não jejuar, se eu não orar, eu não expulso esse demônio. E a maioria, eu tenho que me consagrar. Muitas pessoas pensam que tem que se consagrar para expulsar demônio. Por causa desse texto. Então pensa comigo. Só pensa. Se há demônios que eu preciso jejuar e me consagrar para expulsar, está dizendo algumas coisas para mim. E uma delas é que o sacrifício da cruz não foi suficiente para derrotar todos os demônios. Pensa comigo. A segunda delas me faz entender que o nome de Jesus não é tão poderoso assim. Porque eu expulso no nome dele. Uma terceira para você refletir. Se eu te dou uma procuração para sacar dinheiro no meu banco, no banco que eu tenho conta, ou até mesmo fazer transações no banco, inclusive empréstimo, se eu te dou uma procuração com todos esses poderes, você precisa ser alguma coisa para conseguir usar essa procuração? Ou depende de quem eu sou? Pensa nisso. Se o seu nome estiver sujo, você compra com cartão de crédito de alguém que o nome está limpo? Se o seu nome está sujo, você consegue pagar uma conta com um cheque de um outro que está limpo, uma vez que aceita cheque de terceiros? Se o seu nome está sujo, você tem o direito de pegar um empréstimo no outro nome, uma vez que você tem uma procuração? Todas essas respostas, essas perguntas é sim. Porque não importa você, importa o nome que você está usando. Tá dando para você pegar? Então, muita gente interpretou esse texto que importa você. Não, se eu não jejuar e não orar, como que eu vou então expulsar demônio? Quem falou que é você que expulsa? Quem falou que é no seu nome? Quem falou que é você que tem poder? Quem falou que foi você que derrotou Satanás na cruz? Então, você crê que você tem que jejuar e orar para quê? Para expulsar demônio? Tem algum demônio bravo que se você não se consagrar, você não expulsa? Como assim? Ah, pastor, mas está na Bíblia. Está na Bíblia? Tem certeza que está na Bíblia isso? Não é isso que está na Bíblia. Não é isso que está na Bíblia. Olha o que está na Bíblia. Está na Bíblia assim: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar esses demônios?
Tá vendo o que é você crer de forma errada? Isso é uma tragédia para a igreja, irmãos. Presta atenção. Então, eles perguntam, por que a gente não conseguiu expulsar aqueles demônios? E aí Jesus responde o quê? Eu pus vocês para pensar. Ele respondeu assim, por causa da vossa incredulidade. Então Jesus já respondeu. E Jesus está se referindo agora à casta da incredulidade. Então eu jejuo e oro, não é por causa de demônio. Eu jejuo e oro para melhorar o meu relacionamento com ele e assim eu creio. O meu jejum e a minha oração não é por causa de demônio. O meu jejum e a minha oração é para que eu tenha uma comunhão melhor com o Espírito Santo e saber quem eu sou. E o que a cruz representa. E quem é Satanás nessa história, que é um derrotado. Então o meu jejum e minha oração melhoram o meu coração para crer numa obra que foi feita. Não tem nada a ver jejum e oração para expulsar demônio. Jejum e oração tem a ver para expulsar incredulidade. Quer ver? Presta atenção. O demônio já tinha ido embora. O homem já tinha ido embora. A Bíblia diz que os discípulos estavam em particular com Jesus e perguntou para eles por que eles não conseguiram expulsar. Jesus usou o termo seguinte, essa casta. Olha isso aqui. Sabe o que é isso aqui? Isso é uma capinha de celular, né, gente? Isso é uma capinha de celular. Tá certo eu usar um termo assim? Aquela capinha de celular é branca? Quem concorda? Tá certo esse termo? Aquela capinha de celular é branca? Ela é branca, tá, gente? Ainda que tá encardida. Não, qual que é o certo? Essa capinha de celular. Por quê? Porque tá perto. O que tá longe eu uso aquela. O que tá perto eu uso essa. Essa, isso, isto, esta é termo para perto. Aquele, aquela é termo para longe. O homem já estava longe com seu filho. Se Jesus estivesse se referindo aos demônios que foram embora, ele diria aquela casta de demônios. Ele não diria essa. Você pode olhar em toda a tradução que está lá essa casta. Por quê? Estava dentro dos discípulos. E não era uma casta de demônios que estava dentro deles. Era a incredulidade. Tanto é que ele disse, vocês não expulsaram por causa da vossa incredulidade. Então, para que eu jejuo? Para que eu oro? Para resolver problema meu. Porque já está tudo consumado. Eu oro e jejuo para melhorar o meu relacionamento com ele. E quanto mais eu melhoro o relacionamento com ele, mais eu sei quem ele é. Quanto mais eu sei quem ele é, mais é fácil crer nele. Quanto mais eu melhoro o meu relacionamento com ele, mais ele me revela o quê? A cruz. E quanto mais eu tenho revelação da cruz, mais eu sei quem eu sou e quem eu posso e que eu tenho. Eu sei quem eu sou, quem eu posso e quem eu tenho, o que eu tenho. Então perceba que tudo está em nós. A gente é que precisa mudar o nosso coração. Por isso, querido, que a nova aliança ela é libertadora quando você entende. A palavra da graça, ela liberta. Quando você tem essa compreensão, esse entendimento, olha lá, Betinha, que alegria tê-la aqui. Quando você tem essa revelação do que você é em Cristo, você vai ter a revelação do que você pode em Cristo. E quando você tem a revelação do que você pode em Cristo, você tem a revelação do que você tem em Cristo. Então é assim. Quando você tem a revelação de quem você é, você tem a revelação do que você pode. Quando você tem a revelação de quem você pode, você tem a revelação do que você tem. Então você é filho de Deus que pode todas as coisas e já tem tudo. Só que a maioria não crê assim. Você é filho e filha de Deus, que pode todas as coisas e já tem tudo. Na velha aliança era assim? Não. Na velha aliança, o homem ainda não era filho de Deus. Cria num Cristo que havia de vir. Era diferente. Por isso que Jó disse assim, eu sei que tudo podes. Jó disse assim, está na mesma Bíblia que eu e você tem. Diz assim, eu sei que tudo podes. Quando Cristo morre, o Espírito Santo veio para dentro de nós e para dentro de Paulo. E aí Paulo já diz outra coisa. Eu posso todas as coisas. Então não é mais um Deus que pode, somos nós que podemos por causa de um Deus que habita onde?
dentro de nós. Hoje é tudo por fé, querida. Ou você tem a vida da fé ou esquece. E quem não vive a vida da fé, infelizmente, tem que fazer alguma coisa mesmo. A fé torna as coisas mais fáceis, mais baratas, mais simples, menos custosas, menos trabalhosas e exige menos do nosso esforço. Mas a fé nunca virá pela Bíblia. E agora, hein? Como é que eu explico isso? A fé nunca virá pela Bíblia. Pastor, eu vou sair dessa live. Sai não, peraí. Tá bom, a fé vem pela Bíblia? Vamos primeiro nessa versão. A fé vem pela Bíblia? Vem, pastor, vem pela Bíblia. É a palavra de Deus. Então tá. Tá bom. Então vamos lá. Deuteronômio 28, 1 e 2. Tá na Bíblia, tá, gente? Tá escrito assim: se o meu povo que se chama pelo meu... Opa, tô falando segundo Crônicas. Tá dizendo assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de obedecer todos os mandamentos que hoje te ordeno, todas essas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Pastor Lourenço, que alegria tê-lo aqui, meu amigo. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Se atentamente obedeceres a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos. Está na Bíblia. Beleza. Aí você vai ter fé ali, que ele fala assim: todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Aí você olha as bênçãos e fala assim: opa, eu tenho fé nisso, tenho fé naquilo. Mas aí você lembra que tem uma condição estabelecida no versículo 1 e 2 de Deuteronômio 28 para você ter todas essas bênçãos. Sabe o que vem na hora em você? A fé? Não. Vem a incredulidade. Por quê? Você vai olhar e vai pensar assim: poxa, eu não atendo esses requisitos necessários aqui. Essa condição que Deus coloca, que é cumprir todos os mandamentos, eu não consigo. Aí sabe o que vem em você? Não vem a fé. Vem a incredulidade. Porque você vai pensar assim: então eu não sou abençoado. Porque eu não consigo cumprir as condições estabelecidas. Mas onde está o erro? Está na Bíblia? Não. Está no entendimento da velha aliança. Porque no tempo da velha aliança, Cristo não havia morrido. E se ele não havia morrido, o homem tinha que morrer. O homem tinha que pagar o seu preço. Era assim. Então, a fé hoje, ela não vem pela Bíblia na sua totalidade. A fé vem por onde, então? Se a fé não vem pelo ouvir a Bíblia, a fé vem por ouvir o quê? Pastor, está escrito em Romanos 10, 17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Se você olhar quase todas as traduções, você vai encontrar a palavra de Cristo. Uma ou outra você vai encontrar a palavra de Deus. Qual a diferença? A palavra de Deus compreende a Bíblia toda, a palavra de Cristo compreende a cruz. Então, como é que vem a fé? Pela palavra da cruz. Porque a cruz é Cristo, Cristo é cruz. E quando você entende a cruz, você entende o sacrifício que foi feito para você viver a vida da fé. Quando você entende a cruz, você entende só o lado bom da cruz. O lado ruim, Cristo pagou. O sofrimento, o sangue derramado, a dor, quem pagou foi Cristo. Só te sobrou o quê? O lado bom da cruz. E qual é o lado bom da cruz? Que está tudo consumado, está tudo pago, que você é abençoado. Então você não crê mais que você tem que cumprir alguma condição, você crê numa condição que já foi cumprida. Por isso que a palavra que você deve ouvir para melhorar a sua fé não é a palavra na Bíblia da sua totalidade, é a palavra de Cristo. Por isso que hoje melhor do que ser um bíblico é você ser um cristão. Quem é um cristão? É aquele que compreendeu Cristo, aquele que entendeu a cruz, a obra consumada. E é assim que você vai crescer em fé. Se você começar a olhar condições que são estabelecidas na Bíblia para o povo judeu que você não é, para realmente ter as bênçãos de Deus, você não vai viver a vida da fé, porque você não cumpre a condição. Mas quando você
sai da condição de que é algo que você faz e entra na condição do que Cristo já fez, não tem como se ter dúvida, porque está pago, está consumado, a parte foi feita. Para você ter um tênis, você precisa de duas coisas. Primeiro, ter esse tênis para comprar, e segundo, ter dinheiro para pagar. Aí é seu. Você encontra o tênis, paga e ele é seu. É ou não é assim? Você vai numa loja, viu o tênis, gostou do tênis, ele tem que existir. Ele existiu, você pega o dinheiro, paga e ele é seu. Certo? Certo. Só que é uma outra forma de você ter esse tênis, que é ele existir e alguém pagar para você. Da mesma forma, ele se torna seu. No primeiro raciocínio, é o quanto você paga. Isso é na velha aliança. Você que tinha que comprar. No segundo raciocínio, alguém pagou. Por que você tem que pagar? Já está pago. Está consumado. A igreja seria muito mais poderosa se cresce nesse evangelho. Que não é nada que a gente faz, mas é uma obra que já foi feita. E eu creio. E tudo que eu faço hoje não é para ter ou ser, é porque já sou e tenho. Então eu jejuo? Claro, eu oro, sim. Eu tenho uma vida com Deus? Sim, santificado. Tudo que eu tenho é fruto de quem eu sou. Que é fruto do que Cristo fez. Não é nada que eu mereço, mas é a graça. A graça não é para quem merece. A graça ela é exatamente para quem não merece. E quem é esse? Você e eu. Todos nós. Ninguém merece. E se é menos merecedor, mais graça. Quanto menos merecedor, mais graça. Não tente relacionar com Deus baseado no seu mérito. Você vai se dar mal. Não é bom, é pesado, é cansativo, é desgastante, pouca resposta de Deus. Mas se relacione com Deus baseado no que Cristo fez por você. Ele é bom. Eita, amém, irmãos? Então nós vamos encerrar essa live por aqui. Espero que Deus tenha falado do seu coração. Compartilhe, curta. Tudo que você faz aqui nesse vídeo, você está fazendo para o algoritmo do Instagram. Aí ele vai compartilhar mais ainda e mais pessoas serão alcançadas. Se Deus está falando do seu coração, faça a sua parte, preste esse serviço. Compartilhe o máximo que você puder. Não por mim, querido. Tudo aqui é graça, é favor de Deus. Se Deus usa a minha vida, o termo já diz, Ele usa a minha vida. É tudo Ele, é o nome dEle. Nada sou eu e tudo é Ele, é o favor dEle, a bondade dEle, o amor dEle. Então compartilhe, alcance o máximo de vidas que você puder com essa ministração. E na segunda-feira nós vamos tratar sobre os 3 ofícios de Cristo. Se prepare, é muito bom esse tema. Eu achei que ia começar hoje. Como eu faço essa preliminar deu a live toda aqui, mas assim, é tudo o controle do Espírito Santo, né, gente? É Ele, é tudo dele, tudo vem dele. A gente tem que ter essa sensibilidade. Às vezes, por causa de uma vida aqui, Deus quis trazer essa linha aqui de novo, fortalecer algumas coisas aqui. Mas é isso. Segunda-feira nós vamos falar sobre esses 3 ofícios de Cristo. Tenho certeza que será um tempo poderoso. Não falte por nada. 7h30 da manhã aí no Brasil, 11h30 aqui em Portugal, 12h30 em Moçambique. A gente se encontra na segunda. Oi, Dani, chegou na hora do amém, mas vai estar aqui disponível para você essa ministração. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar no seu coração. Tem essa cultura de separar 1 horinha por dia para crescimento no conhecimento, na revelação. Então pega pelo menos 1 hora por dia do seu tempo, que é o tempo da nossa live. Para tudo. Não é colocar para tocar, não. É colocar para entender. Então para tudo e ouça essa ministração. Tenho certeza absoluta que o Espírito Santo vai ministrar no seu coração. Pega a caneta, anota tudo, para que você possa compartilhar. Porque o compartilhar é uma das melhores estratégias para você guardar o que você aprendeu. É isso. Final de semana poderoso para todo mundo aí. E até segunda-feira, querendo Deus.